Epilepsia parcial benigna da infância atípica, para que vocês fiquem atentos a esse quadro aqui. Então nós vimos o rolândico, volto a frisar de novo, hein? Vamos olhar todos os traçados depois, que eu vou colocar lá no site para vocês, porque existem esses quadros aqui, que são quadros semelhantes, mas que a gente não pode confundir, né? Então eu coloquei aqui esse tipo de síndrome, epilepsia parcial benigna da infância atípica. Ela não é reconhecida ainda pela ILAI como um quadro epiléptico, ela não entra na classificação da ILAI, mas ela existe, né? Como diz aquele ditado, né? Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, né? É a mesma coisa com a epilepsia parcial benigna da infância, padrão atípico. Ela confunde com Lennox-Gastaut, confunde com Landau-Kleffner, confunde com essa epilepsia que a gente viu agora com ponta-onda contínua durante o sono de ondas lentas. Epilepsia mioclônica astática, confunde também. E as evoluções atípicas, né, das benignas focais da infância também. A gravidade dessa epilepsia parcial benigna da infância, quer dizer, ela não é tão benigna assim, né? Ela fica intermediária entre o Landau-Kleffner e as crises parciais contínuas do sono de ondas lentas e as crises focais benignas da infância. Então, ela fica entre esses dois grupos aqui, né? Esses dois aqui, Landau e as crises de sono e as focais benignas da infância. É uma evolução intermediária. Então a gente tem que ficar atento. Vocês notem que não é só o diagnóstico, né? Naquele momento. Tem que ficar atento com as evoluções também. Então você recebe a criança que está bem, faz o eletro, você vê a ponta rolândica, você fala, né? Correlação eletroclínica, possivelmente, né, o mais provável que seja uma epilepsia rolândica. Lembrando que existe, né, as síndromes de evolução atípica na rolândica, etc, etc, você complementa, né? Principal ponto de diferenciação dessa epilepsia com a rolândica, né? Tem crises focais do mesmo jeito, noturna do mesmo jeito, semelhante à rolândica. Geralmente, às vezes, são o tipo inicial de crise, como é na rolândica, né? O problema é isso, né? O problema é justamente esse aqui, né? A semelhança com o rolândico. Você tem pontas funcionais também centrotemporais e em vários outros locais. Esse é o problema da diferenciação. E alguns pacientes têm ainda crises generalizadas tônico-clônicas, né, breves. Só que você vai ter ausência e mioclonias focais. Além de crises atônicas, estão associadas com o quê? Onda lenta, né? Ponta onda lenta. Vai ter associação desse tipo de padrão com crise atônica. E você tem descargas no EEG que correspondem à localização dos episódios atônicos. Então vamos retomar aqui. Nós temos isso aqui de semelhante ao rolândico. Entretanto, nós temos isso aqui, esses padrões aqui, de diferente do rolândico. Se a pessoa tem ponta rolândica, mas tem ausência, tem crise atônica, tem mioclonia, então isso aí não é uma epilepsia parcial benigna da infância com espículas centrotemporais. Isso aí vai ser outra coisa entre as outras síndromes, a epilepsia parcial benigna da infância atípica. Tá? Ela sai daquele padrão típico da rolândica. Termo benigno, olha, isso aqui é importante, hein? Termo benigno para essa epilepsia é usado não porque ela evolui tão bem quanto a crise rolândica, mas porque a gente tem que distinguir da síndrome de Lennox, com a qual ela sempre é confundida. Então, às vezes, a pessoa fala, poxa, teve um Lennox, mas evoluiu tão bem, né? A criança está relativamente bem, olha, teve uma síndrome de Lennox, a gente sabe que a evolução é ruim, o prognóstico não é bom, e essa criança evoluiu bem. Porque não é um Lennox, né? Não era um Lennox. Era um rolândico, né, parcial benigno atípico. Uma epilepsia parcial benigna atípica da infância. Tá? Então, lembrar da existência desses quadros aqui. Tão parecido é com Lennox que se chama de pseudo-Lennox. Síndrome pseudo-Lennox. Ah, eu já ouvi falar isso. Já ouvi falar nisso, hein? Síndrome pseudo... Ah, sim. É a epilepsia parcial benigna da infância atípica. Tem as mesmas características de ponta-onda do rolândico no início, mas apresenta uma série de outras crises
que o rolândico não tem, e é por isso chamado de benigno atípico, né? Para diferenciar do Lennox. O Aicardi, ele fala o seguinte, né? Que essa epilepsia tem uma estreita relação, é muito próxima da epilepsia com a ponta-onda contínua do sono de ondas lentas. Né? Por isso que a gente usa essa terminologia, né? Epilepsy with continuous spikes and waves during slow wave sleep. E ele diz o seguinte, pode ser uma forma leve intermediária desse tipo de quadro aqui. Né? Intermediário entre ponta-onda contínua e a epilepsia rolândica. Tanto que você pode ver o seguinte, esse último ponta-onda contínua do sono que eu mostrei para vocês, o predomínio era realmente rolândico, né? Era um predomínio em região central. É interessante ver, né, como essas epilepsias elas se imbricam, né? A gente fica até tentado a dizer que existe, né, realmente um fator comum ali que possa estar desencadeando esses quadros. Essa epilepsia ela é rara, relativamente rara, né? Se você tiver num serviço de epilepsia, olha, um caso para 130, você vai ver alguns casos. O início dela é entre 2 e 6 anos. Você veja como complica para nós, porque pega a idade do rolândico, né? Do início do rolândico. No início a criança tem desenvolvimento normal. Os pacientes têm pelo menos 2 tipos de crise distinta, né? Crise atônica, crise noturna, focal, rolândico-like. Quando ela tem essa crise rolândico-like, né, semelhante ao rolândico, você fica em dúvida. A dúvida acaba quando a criança tem a crise atônica. O que é uma crise atônica? A propósito disso aí. Já que a gente está falando de crise atônica, é uma crise de queda. Sempre tem queda ou não? Só da cabeça? Às vezes. Você pode definir como uma crise epilética caracterizada por uma súbita perda ou diminuição do tônus muscular. Aí vem o seguinte detalhe. Pode ser generalizada realmente, e aí ocorrem aquelas crises catastróficas, né? Que a criança cai, quebra o braço, quebra os dentes, se machuca toda. É uma crise assim muito triste da gente ver, né? Da gente presenciar. É uma crise bem catastrófica. Ou ela pode ser parcial ou ainda, você pode chamar também de fragmentada. Esse termo a gente usa bastante, né? Fragmentada. Ela pode ser segmentada, então. Ela pode ser confinada a um membro só. Pode ser um membro, pode ser a mandíbula, cai o queixo, né, da criança. Pode ser a cabeça, pode ser o corpo todo, como eu falei, a criança cai, se machuca, né? E ela pode ser, essa crise atônica, ela pode ser pura. Ela pode ser acompanhada de mioclonia. Ela pode ter uma mioclonia antes e uma queda. Ela pode ter um evento tônico antes e pode ter uma queda. Ou pode ter um evento tônico e uma queda de cabeça só. Essa crise, às vezes ela é chamada, usa-se um termo mais geral, né, para essa crise. Comentamos já, né, que é o drop attack. Se usa também para crise atônica. O drop attack, na verdade, ele é um grupo assim, bem heterogêneo, né, de crises que se classificam como drop attack, né? Qualquer crise com queda acaba classificando como drop attack, né? Você pode ter o que a gente chama de mioclonia negativa, né? Que é na verdade um bloqueio motor, né? Fisiopatologicamente diferente da crise atônica, que você tem uma queda também, um drop attack. Então, você tem essas crises, a propósito, você pode usar um outro termo também para crise atônica. Você pode falar, vocês lembram? Sem o drop attack, né? A gente vai falando, vai lembrando, né? Sem o drop attack para crise atônica, o drop attack é específico, crise atônica. Aí tem um outro termo que você chama a crise atônica também de crise astática. A crise atônica pode ser chamada também de crise astática. E usaram outros termos também no passado, né? Apoplética, inibitória, acinética. Cinética é ruim, né? Não fala muito, mas já se usou esse termo também para crise atônica, né? A gente está falando de crise atônica dentro da epilepsia parcial benigna da infância atípica. Vocês me dizem que a crise
A crise atônica, ela é generalizada ou ela é focal? Ela é sempre generalizada? É sempre focal? O que é que vocês acham? Generalizada. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Discordam? Estou em dúvida. Vou ficar quieto porque eu estou em dúvida. Olha, na classificação internacional da Liga Internacional de Epilepsia, a crise atônica ela é colocada realmente como generalizada. Entretanto, você vai ter também eventos atônicos. Você vai reconhecer em algumas crises focais eventos atônicos focais também. Ela pode ser generalizada / focal, viu? Na classificação internacional, generalizada. Mas você pode ter eventos também. Você tem descrições, né? E, inclusive, você tem, por exemplo, uma crise focal que pode ser localizada a um membro. Você vai ter a manifestação eletroencefalográfica na projeção do membro. Você pode ter, por exemplo, quedas. Geralmente você tem crise, por exemplo, de queda. Está relacionada com o lobo frontal, em que você vai ter as descargas de ponta-onda lenta ali da crise atônica no lobo frontal. Aquela coisa bem focalizada. Tá? Então, geralmente é generalizada, mas / focal aqui em alguns casos, né? Bom, deixa eu ver aqui. Você vai ver mais isso quando você faz estudos poligráficos, né? Polissonográficos, vídeo EEG, fica mais fácil de você visualizar isso. No eletro nosso de rotina, lembrando que a nossa discussão é sempre sobre ambulatorial, essas minúcias assim, propedêuticas fica mais difícil da gente ver, né? Crise atônica característica ocorre em salva, ela é característica desse quadro, né? Ocorre em salvas. Salvas assim, uma semana, por exemplo, algumas semanas, separada por intervalos livres de várias semanas ou meses. Se a gente tiver a chance de descobrir esse evento na história, que fica mais fácil o diagnóstico na presença de pontas rolândicas, né? Para nós eletroencefalografistas, o que é que nós vamos ver? Essa alteração aqui que nos confunde muito, né? As pontas centrotemporais, ainda bem que é rara, comum é o rolândico. Muitas vezes bilaterais, como também no rolândico. Os spikes generalizados também, ponta-onda 3 Hz, aqui podem ser vistos, com ou sem ausência, porque você lembra que nesse quadro aqui nós temos ausência, né? Você lembra disso. Agora, é interessante que a gente veja ponta-onda 3 Hz, porque a ausência nesses quadros é geralmente atípica. A gente poderia ver mais ponta-ondas menores que 2,5 Hz. Mas o que se descreve, né? Ponta-onda 3 Hz. Deve ter também ponta-onda 2,5 Hz, né? A descrição clássica é isso aqui. No sono, a gente tem um eletro semelhante à ponta-onda contínua no sono de ondas lentas. Como é que eu vou diferenciar um do outro? Então, os puristas, eles dizem o seguinte: você deve ler o eletroencefalograma sem saber da história. Você não pode saber de nada. Você abre um eletro, você lê aquilo e você descreve. São os puristas na eletroencefalografia. Existe um outro grupo, né, do qual eu faço parte também, que eu acho que não. Você deve ter a história em mãos para você poder contribuir mais para o diagnóstico, porque é um exame subsidiário, né? Você sabe disso. Você pega uma tomografia, uma ressonância, você tem aquela descrição fria, puramente, aquele relatório puramente descritivo. Uma lesão que mede tantos centímetros por tantos centímetros, assim assado, sem nenhuma sugestão diagnóstica ou sem nenhuma orientação diagnóstica no final. É extremamente frustrante. Então, se você tiver a história, tiver a clínica do paciente, você pode enriquecer depois o teu laudo. Você sabe que isso aqui é semelhante ao quadro das pontas ondas contínuas do sono de ondas lentas. Então vamos ver a clínica. Que tipo de crise que tem, que outros achados eu vou ter, para você poder abrir mais o leque de diagnósticos para o colega que pediu o exame. O eletroictal
Na atonia breve, complexo ponta-onda lenta, localização centro temporoparietal contralateral, se for uma atonia focal. Né? E, às vezes, também crise atônica generalizada, crise de ausência atônica. Aí tem essas crises todas que a gente está comentando com vocês aqui. Diagnóstico diferencial vai ser feito com um Lennox-Gastaut, mas você tem uma evolução melhor que Lennox. Você não tem deterioração mental importante. O que é que você não tem na benigna atípica? Você não tem crise tônica. Crise tônica é a marca do Lennox-Gastaut. Crise tônica, Lennox-Gastaut. Crise tônica. O Lennox-Gastaut tem vários tipos de crise, tá? Mas a crise tônica, ela chama você para o diagnóstico de Lennox. Você não tem a crise tônica, você tem pontas centrais. Atividade de fundo relativamente normal, no sono não. Atividade base, né? Devia ter colocado base aqui. Atividade de base em vigília normal, atividade de sono compatível com as pontas ondas contínuas do sono, de ondas lentas, do sono não REM também. Epilepsia mioclônica astática é outro diagnóstico diferencial, porque tem muita queda e atividade ausência, ponta onda lenta. Epilepsia grave também. Diferença é que se inicia por convulsão focal em sono e começa muitas vezes com epilepsia rolândica, como se fosse um quadro rolândico. Mostra a ponta onda centro-temporal também funcional. Mostra a atividade ponta onda contínua em sono, então é diferente da mioclônica astática. Aí temos as minúcias, né? Você pode ter, além de você ter a epilepsia parcial benigna atípica, você tem também evolução atípica da rolândica e de Panayotopoulos, que pode ser semelhante a esse quadro aqui. Tá? Não me pergunta como é que você diferencia uma da outra, não. Mas quando você souber a resposta, você me passa. Tá? São minúcias, né, que os professores nos ensinam, mas realmente fica muito difícil aqui. Você entra numa área muito nebulosa aqui, né? Isso aqui é importante, eu resolvi colocar. O que é que se usa muito em epilepsia rolândica? Tratamento para epilepsia rolândica, quando tem que se tratar, é a carbamazepina. Então, usa-se bastante carbamazepina em epilepsia rolândica. Entretanto, raramente a carbamazepina pode causar uma deterioração da epilepsia rolândica, levando ao surgimento desses quadros aqui, hein? Esses quadros, não de síndrome de Lennox, da epilepsia parcial benigna da infância atípica. Tá? Então, tomar cuidado, lembrar disso quando você for tratar a criança. Você deu carbamazepina, a criança começa a piorar. O eletro piorou muito. A criança começa a ter um quadro de ponta-onda contínua no sono com carbamazepina. O que é isso? Né? Você já sabe, então. Você está ciente já de que carbamazepina é usado, mas há relatos disso aqui, hein? Isso aqui é perigoso. Se você estiver atento, você resolve o problema. Você tira a carbamazepina, resolveu o problema aqui. Da mesma forma, como eu sempre comento, não é? Você não dá carbamazepina e nem fenitoína por uma forma comum de epilepsia. Vou comentar com vocês que são clínicos também, né? Que é a epilepsia mioclônica juvenil. Você começa a dar carbamazepina, começa a ter crise convulsiva. O paciente começa a ter mioclonia, né? Então, as epilepsias mioclônicas em geral, né? As epilepsias mioclônicas em geral, a carbamazepina, ela é totalmente contraindicada. Você não usa. Fenitoína também. Fenitoína. Cortar a fenitoína aqui também. Para encerrar, para a gente poder... Vamos encerrar rapidinho, só para fazer um comentário só um instante. Comentário breve aqui com 3 ou 4 diapositivos apenas. Epilepsia hipotalâmica. Epilepsia com crises gelásticas. O que é uma crise gelástica? É uma crise de riso. Existe? Existe.
Essa epilepsia aqui ela é conhecida e a gente que trabalha com eletro, a gente tem que saber que existe. Tá? É rara, está relacionada com amartomas hipotalâmicos, está na classificação internacional das epilepsias, a gente tem que conhecer. Embora a crise de riso também não apareça só em epilepsia hipotalâmica, hein? Você vai ter essa epilepsia do lobo temporal também, frontal. Né? Pode evoluir para uma epilepsia generalizada com crises raras, declínio cognitivo e comportamental. Se você não conseguir resolver cirurgicamente o amartoma, você vai continuar evoluindo com perda cognitiva dessa criança. Começa logo no período neonatal, na primeira infância, pico aos 2, 3 anos das manifestações, meninos 2 para uma menina, é 0,1% entre os pacientes epiléticos. Eu nunca vi. Nunca vi. O riso é o que define a manifestação ictal nesse tipo de crise, embora a criança tenha outras crises também, né? E o que chama a atenção dos pais é que é um riso imotivado, né? É um riso que não tem um componente afetivo. Então, no começo, os pais ficam em dúvida, mas depois eles acabam reportando para o médico, porque não tem esse componente emocional no riso, não tem prazer, não tem diversão. Né? É um riso fora de lugar, né? Um riso inadequado. Então, quando acontece isso com bebês, com crianças pequenas, né, você vai pensar também nesse tipo de epilepsia. E as crises são chamadas crises gelásticas. Tem crises muito interessantes, né? Crise, por exemplo, tem o running fit, né? O sujeito está na crise, ele sai correndo. É um outro tipo de crise também. Mas você tem também, além da crise gelástica, você tem a crise dacrística, que é a crise de choro nesse tipo de epilepsia também. Acompanha o quadro aqui em 13% dos pacientes com esses amartomas hipotalâmicos. Ivan, você perguntou se é generalizada o quê? Ou é de antes? Ah, não. Tá. Em relação a... Tá, desculpe. Agora que eu estou vendo. Em relação à tônica, né? Já foi. Os ataques, né? As crises são geralmente diurnas. É excepcional durante o sono a criança ter esse tipo de manifestação. Você pode ter um turvamento da consciência, rebaixamento da consciência. 50% dos pacientes que têm a crise gelástica. Sintomas autonômicos também, né? Palidez. Pode ter cianose, mudança do ritmo cardíaco, dilatação pupilar, incontinência urinária. Eletroencefalograma, para nós eletroencefalografistas. O EEG interectal ele pode ser normal, tá? Então ele não é muito informativo, não. E você tem um padrão ictal, em que você vai ter uma supressão da atividade elétrica, né? Ou uma diminuição de amplitude, com ritmos rapidinhos também. Não tenho aqui esse traçado para mostrar para vocês, né? Então nós estamos aqui mostrando para vocês esse tipo de epilepsia também, porque ela está descrita na classificação internacional e a gente que vai trabalhar com eletro tem que saber disso. Crise da epilepsia gelástica hipotalâmica tem umas características, então vamos lembrar, só para a gente fechar aqui agora, né? O riso pode ser a única manifestação ictal de crise. As crises são muito frequentes. O riso é imotivado. Os pais relatam isso para você. Se a criança é mais velha um pouquinho, se ela é maior, ela vai referir para você que ela tem consciência do riso, não sabe por que riu. E você pode ter crises também gelásticas na epilepsia do lobo temporal e na epilepsia do lobo frontal, com uma frequência menos regular do que nessas crianças aqui. É isso. Pessoal, comentários, críticas, sugestões, dúvidas. Nós comentamos hoje aqui com vocês, principalmente a rolândica, mas as suas variantes também, para a gente ficar esperto, né, para a gente ficar consciente, orientado dessas possibilidades. E ainda vamos falar numa reunião futura da rolândica maligna também. Comentários? Não? Então quero agradecer a vocês Oi? Não? Agradecer a vocês aí a participação hoje também, né, mais uma vez. E a semana seguinte, na próxima semana, vamos continuar
vendo esse espectro benigno. Vamos falar das epilepsias occipitais. Boa noite a todos, então, muito obrigado pela presença.